O nome caleidoscópio, escolhido para designar o projeto de trabalho que é objeto deste relato, evoca aquilo que sempre muda sua forma de manifestação, sendo um e muitos ao mesmo tempo. Esta é uma das possíveis histórias de um trabalho que aconteceu de meados de abril ao início de dezembro de 2011 com as crianças de até 1 ano e meio de idade do Grupo Azul da Creche e Pré-Escola Oeste da Universidade de São Paulo. O nome caleidoscópio refere-se à multiplicidade de conteúdos e linguagens presentes nas atividades vivenciadas com as crianças, atividades estas compreendidas ao mesmo tempo como parte de uma unidade, dada pela coerência entre suas etapas. A experiência do projeto Caleidoscópio foi motivada pelo entendimento da criança como sujeito da construção do seu conhecimento por meio da relação com as pessoas de sua convivência e da atribuição de significados ao mundo que a rodeia, como produtora que é da cultura infantil. Bom, como saber pelo que as crianças pequenas se interessam? Além dos momentos de conversar com elas mesmo, né, tanto individualmente quanto em roda, que são momentos mais coletivos, a gente também precisa observar as crianças durante as brincadeiras, o que elas dizem com o seu olhar, com os seus gestos, os sons que emitem, né, desde os bebês que a gente recebe com 4 meses em diante até eles começarem a falar convencionalmente. E essa observação ela se dá também nos momentos que a gente costuma achar que são exclusivamente do cuidado, mas que para a criança fazem parte da rotina, do dia dela, tanto quanto os momentos que o professor tende a achar que são mais controlados didaticamente ou pedagogicamente, né? A gente precisa observar também as ações das crianças. A gente tende a achar muitas vezes que eles têm ações aleatórias e que eles estão sempre só explorando intensamente as coisas. Eles estão explorando também, mas eles estão engajados nesse conhecimento que eles estão tendo do mundo e nas relações que eles vão estabelecendo com as pessoas. E a gente ter esse olhar permite que a gente entenda quais são as pesquisas que eles estão realizando, quais são os interesses que eles estão tendo, para poder, a partir dessas dicas que eles vão dando, ampliar, né, as experiências e ampliar os momentos significativos. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Caio! 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 Cadê o Caio, Gabriel? Foram levadas em conta, no projeto Caleidoscópio, as múltiplas linguagens, a ampliação do repertório cultural e a construção de um espaço revelador da identidade do grupo. A riqueza das vivências foi evidenciada pelas brincadeiras criadas pela interação entre as crianças e pela produção de soluções estéticas para elementos componentes do espaço físico, sempre em diálogo com essas brincadeiras. E no início, a gente observou muito a interação das crianças com os objetos que estavam na salinha, principalmente os papéis. A gente colocava os rolinhos de papel higiênico, eles interagiam muito com esse material. Gostavam de pegar os papéis, amassar, rasgar, sentir o som desses papéis, sentir a textura passando pelo corpo, oferecendo para um amigo. A partir daí a gente pensou em algumas atividades paradoras, né? Que a gente chama de atividades paradoras do projeto. Então nós pegamos algumas caixas, colocávamos materiais diferentes dentro dessas caixas, né? Colhendo dica por alguns dias. Pegamos materiais que elas já manuseavam, que elas já exploravam e mais alguns novos que nós acrescentamos. Então, alguns materiais vieram a partir daí, né? Foram introduzidos a partir dessas dicas, desses interesses. Então, as transparências, os EVAs, os tecidos, levamos chapas de raio-x. E esses materiais vão contemplando alguns interesses. O acetato de acrílico e o raio-x contemplavam os interesses pelas transparências, né? Os tecidos contemplavam os interesses, por exemplo, pelo movimento, pela dança. Cada dia nós fazíamos essas atividades num espaço diferente. Porque, apesar de ser as caixas, né, com os materiais, sendo levadas para espaços diferentes, tornava-se uma atividade diferente e as dicas eram sempre outras. Os vários materiais,
explorados nos diferentes espaços, trouxeram ideias novas para a continuidade do processo. Entre essas ideias, o desafio entre as crianças de tentar alcançar com a boca os materiais pendurados levou a uma atividade de exploração de móveis com frutas. Houve a leitura para as crianças do livro Brincando com seus alimentos, do holandês Joost Helfer. Feijões foram plantados na horta e as crianças observaram o seu crescimento. Avaliou-se que entre os materiais utilizados na sequência inicial de atividades do projeto, os acetatos colocados como intervenção no espaço externo chamaram muita atenção. Afinal, através deles é possível ver o que está do outro lado, as sombras e reflexos, mas não se pode alcançar com as mãos. As crianças já brincavam de se enxergar através de portas e janelas. Pensou-se que seria interessante propor às crianças intervenções nesses elementos do espaço com os quais já brincavam, assim como paredes interativas que ocupassem permanentemente o espaço. Também de pressionar partes do corpo contra tecidos maleáveis, marcando contornos, os quais eram apalpados. E descobriam-se assim orelhas, pés, cabelos. Mas os tecidos não estavam sempre disponíveis, esticados ou pendurados na sala. Surgiu então a ideia de criar um brinquedo de tecido com bambolês que funcionasse como paredes interativas que ocupassem permanentemente o espaço. Antes disso, porém, os bambolês foram ofertados às crianças para brincarem e produzirem novas dicas dos rumos que o trabalho deveria tomar. Percebemos que nossas possibilidades de brincar com os bambolês estavam limitadas. Após conversarmos, decidimos trazer para as crianças trechos em DVD do espetáculo Alegria, da trupe canadense Cirque du Soleil, no qual uma contorcionista utiliza bambolês em seu número artístico. Vendo novas possibilidades de movimento que não encontramos no dia a dia, as crianças não apenas se encantaram, como passaram a se desafiar corporalmente em diversos momentos do dia, pulando, ficando de ponta cabeça, girando com ou sem os bambolês. Gravamos então a trilha sonora do espetáculo Alegria para tocar na sala, e as crianças pediam que a repetíssemos várias vezes, para ouvirem e dançarem junto. Enquanto isso, os outros interesses das crianças que observamos continuavam vivos, e outras atividades foram levadas a cabo para contemplar, por exemplo, a exploração de diversas texturas. Móveis de arame e meias foram feitos junto com as crianças como mais um elemento lúdico do espaço, que permitiu interação entre as crianças e exploração do movimento corporal. Pensando em deixar de modo permanente no ambiente diário o acetato que as crianças haviam pintado, tornando-se algo com que pudessem continuar a exploração das transparências, surgiu a ideia de fazermos um cubo portátil. Você quer entrar, Caê? É uma prática da creche realizar exposições para contar a história dos projetos de trabalho. Tratam-se de narrativas feitas com as crianças para elas próprias e para a comunidade, sejam as crianças dos outros grupos, as famílias ou demais funcionários. A exposição do Grupo Azul de 2011 foi aberta com um piquenique de frutas. As exposições são um momento especial de culminância que não significam necessariamente o fim dos projetos, pois os projetos apenas terminam quando as suas indagações iniciais solucionam-se ou cessam. A exposição do Grupo Azul de 2011 teve um caráter de celebração e socialização.